Bom dia, esse é o seu projeto Comece Bem o Seu Dia. E hoje eu quero falar com você sobre altar. Olha só que palavra forte. Altar. Você sabe que altar é uma coisa que pode até ser coletivo, pode até ser de pessoas, mas você sabe que a Bíblia ela tem três tipos de altar? Então eu quero falar com você nesta manhã, nesta tarde ou nesta noite, não sei qual horário que você está vendo, mas o texto que eu quero caminhar com você é 1 Reis 18:30. Olha só o que diz 1 Reis 18:30. E Elias disse a todo o povo: cheguem perto de mim. E todo o povo chegou perto dele. E ele consertou o altar do Senhor que estava quebrado. Gente, é uma palavra forte, é uma palavra de impacto, mas é uma palavra que a gente precisa conversar. Vira e mexe, tempo ou outro, a gente precisa falar e passar por esse lugar chamado altar, que é importantíssimo para a sua vida, para a minha vida, para a vida de um cristão, para a vida daquele que quer cultivar uma vida de proximidade com o Senhor. E aqui, Elias, ele está falando para todo o povo. O texto, o contexto do que estamos lendo, está dizendo que Elias, ele chega ao povo e diz assim, cheguem perto de mim. Ele chama o povo espalhado e começa a falar com o povo. E ele pega e fala ao povo. E todo o povo, chegando perto dele, ele começou a consertar o altar. Você sabe que em tempos que nós vivemos, principalmente no tempo de hoje, nessa era moderna, em algumas facilidades que a gente vê, que a gente caminha nos dias de hoje, e você sabe que muitas dessas coisas tendem, não estou dizendo que isso é regra, mas eu estou dizendo que muitas das facilidades que nós vemos nos dias de hoje, elas tendem a nos afastar de Cristo. Sim, ela nos tem a nos afastar de Cristo. Então, em tempo em que nós vemos pessoas que caminhavam junto com a gente, lembra aí de alguém que começou uma caminhada cristã com você, começou uma caminhada cristã ao seu lado, e era tão bacana, e era tão gostoso. Eu lembro de amigos que, que andava junto, evangelizava junto, e que infelizmente hoje a gente já não pode mais eh, eh, ter essa interatividade juntos, porque escolheram outros caminhos. Mas isso é decorrente a não dar uma atenção devida ao seu altar. E o seu altar não depende do pastor da sua igreja arrumar o seu altar. O seu altar não depende da sua mãe arrumar o seu altar. O seu altar, minha amiga, meu amigo, não depende do seu líder ministerial arrumar o seu altar. O altar, ele é seu. Não tem como nós termos uma ação que você precisa ter. Então isso é uma palavra que nós precisamos sempre lembrar. Então Deus sempre levanta homens e mulheres. Deus sempre levanta homens e mulheres. Seja por uma música. Você já foi alertado por uma música? Tem um amigo que é um grande amigo meu. Não tem nem a mesma religião que a minha. Mas, rapaz, toda vez que a gente conversa com ele, ele fala para mim de uma música que edificou, uma música que alertou, uma música que trouxe para ele uma realidade que ele não enxergava. Isso é o quê? Isso é trazer você de volta ao lugar do seu altar pessoal. Eu estou dizendo, entre os três altares que nós vamos discutir ou compartilhar nas devocionais desses próximos dias, eu estou falando do primeiro altar, que é um altar individual. Então Deus sempre levanta homens e mulheres para reconstruir lugares e altares quebrados. Nunca vai haver um altar em que Deus não vai trazer para você, atrair a sua atenção, porque está uma pedra fora do lugar. Não existe, porque Deus ama ter um relacionamento com você. E quando ele vê uma pedra, um altar, alguma coisa desarrumado, ele sempre vai usar alguém para poder trazer você a essa realidade. E o altar na Bíblia sempre foi um lugar de encontro com Deus. Se você for olhar dentro da Bíblia, a Bíblia sempre fala de altares. E a Bíblia nunca fala de altares para outras coisas, senão a um ponto ou
ou uma ocasião muito especial. Sempre tiveram altares levantados por situações e ocasiões que foram decorrência da própria história. Então, quando Elias ele chama o povo para a reconstrução do altar, é a mesma coisa que sempre e eu quero lembrar você, nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, que o nosso devocional comece bem o seu dia, projeto da Igreja para Sempre, da nossa família, direto para sua casa, você pode ver na academia, você pode ver no trânsito, ouvindo, né? Você pode ali desfrutar de palavras de Deus para o início do seu dia. Então não deixe de sair desse vídeo sem antes compartilhar, sem antes curtir esse vídeo e se inscrever no nosso canal. Isso vai ajudar a divulgar a palavra de Deus para mais pessoas. Então sempre foi um lugar de encontro, o altar, aonde Deus sempre toca a terra, no céu, do céu para a terra, nesses pontos. Então por que que às vezes há uma separação? Por que que às vezes há uma interrupção nesse contato? É porque alguma coisa no meu altar, no seu altar, está precisando corrigir. E não tem nada de errado. O Monte Carmelo, nessa época onde Elias está, Elias não apenas confrontou os profetas, você bem sabe que Elias confronta os profetas de Baal, dizendo que aquele que mandasse fogo do céu seria o Deus. Então, ele não foi somente um lugar, não foi somente um lugar de confronto, mas também ele usa esse altar reconstruído para que seja restaurado ali uma ação de Deus. Você bem viu e bem sabe, é maduro para isso, que enquanto o altar estava erguido de uma forma de uma adoração a um Deus que de forma pagã, não aconteceu nada, mas a partir do momento em que Elias, ele restaura o local, ele restaura aquele altar, Deus se manifesta, porque Deus se agrada em ver um altar arrumado. Então, para que Deus derrame fogo e a gente vem para a igreja, você, meu amigo, minha amiga, você precisa rever esses pontos do altar pessoal seu. Aí a gente passa na recepção da igreja, a gente fala, nossa, a recepção não estava legal. A gente passa pelos obreiros da igreja, a gente fala, os obreiros não estavam legal. Você que trabalha com diácono, presbítero, você, mas não estava legal. Mas nem a palavra estava legal. E às vezes o que não está legal é o altar pessoal. Porque a ação de Deus dentro de um lugar coletivo, ele não depende só de uma ação coletiva, ele depende da sua adoração. O altar é seu, eu estou falando de um altar pessoal. Eu estou falando de um altar pessoal. Então, para que Deus derrame a sua presença, é preciso reconstruir, é preciso colocar as pedras no lugar. Então, reconstruir, restaurar, ressignificar, isso é trazer de volta o propósito original de onde Deus lhe chamou. Então você está adorando a Deus como? Como tem sido a sua adoração? Será que você tem trazido o resto? Você tem vivido o resto? Ou você tem trazido o finalzinho do seu dia para poder adorar a Deus? Primeiro, que o altar restaurado é o altar do coração. É o altar dentro de você, aonde é a sede da sua emoção, é o lugar da sua rendição. É um lugar da sua devoção diária. Não tem como você dizer que é um adorador, não tem como você ver as coisas boas e bacanas da vida sem ter um coração quebrantado. Muitos querem ver fogo na igreja descer, mas não tem o seu altar pessoal construído ou reconstruído todos os dias, uma vez que nós devemos nos reconstruir. Então, mesmo lá em Romanos 12:1, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o seu culto racional. Então o altar pessoal, ele é construído pela sua intimidade, não é pela coletividade. E o altar pessoal, ele é construído por você, meu amigo e minha amiga. Então, fique com essa palavra no dia de hoje, na tarde de hoje, na noite de hoje. Não saia desse vídeo, vou repetir para você, sem curtir, sem compartilhar no grupo de Zap da família, da empresa. Mande essa palavra para alguém. Eu tenho certeza que Deus pode abençoar essa pessoa. Que você possa ser abençoado, que você possa ter um dia abençoado. Um beijo no seu coração.
Fique com Deus.